Bom dia, meus queridos. Mais um dia de encontro do projeto Semear, projeto do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 2020. E como tudo nesta casa começa, em tudo na nossa vida deveria começar, elevemos o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, rogando o auxílio dos bons espíritos, os mestres da eternidade, que nos auxiliem nesta jornada de aprendizado, que o nosso coração e a nossa mente possa se iluminar com aquilo que os nossos antecessores nos brindaram nesta jornada. Somos gratos a Kardec, ao professor Rivail, por tudo aquilo que nos legou, à equipe do Espírito Verdade, que nos trouxe o Consolador prometido, nos ensinando a mudarmos e a crescermos como espíritos imortais. Muita luz e muita paz. Que assim seja. Eu estou Maria Isabel, como está dito ali no quadro, tá? E hoje o nosso tema é como os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos. Eles influenciam os acontecimentos da nossa vida? Para variar, vamos falar de pensamento. Pensamento. O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna, que é o Espírito. Isso nos ensina Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, no Vida, Desafios e Soluções. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então, o nosso pensamento é o que abarca, ou seja, compreende, conjuga, une todos os nossos fenômenos cognitivos, aquilo que eu aprendo, diferindo do que eu sinto e do exercício da minha vontade. Mediante o pensamento é possível a apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio, do conhecimento, responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar sentimentos, elaborar programas de direcionamento, constitui um dos mais admiráveis tesouros com o que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. O pensamento é um arquipélago de recursos inexauríveis que o espírito possui e que os complexos mecanismos neurais transformam em ideias, através das sinapses defluentes dos impulsos que lhes permitem intercomunicação. Disciplinado pela vontade, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. O pensamento é energia, que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Também de Joana, está lá no livro Triunfo Pessoal, capítulo 2. E aí, esta imagem que tem ali do lado, é do André Mansur e diz assim: e foi então que eu percebi que mudando os pensamentos, a gente muda a vida. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, nós temos a questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos? Resposta: conhecem. Muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Por que os espíritos sabem disso?
Porque o nosso pensamento é onda, é energia, e é como nós somos identificados. Não contente com a resposta, segue a pergunta 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, porque para Kardec os espíritos são no plano da erraticidade, nós não os enxergaríamos, eles estariam à nossa volta. Pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois de morta. Nós não podemos esconder nada dos mortos. Resposta dos espíritos: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos vem. É o que nós costumamos chamar da nuvem de testemunho. São eles que estão à nossa volta e observam as nossas ações. E é através desta onda mental que nós vamos atrair para a nossa volta correntes boas ou correntes não tão boas, pensamentos bons ou pensamentos não tão bons. Porque a isso a gente chama de sintonia. Estamos ligados naquilo que nós pensamos. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A resposta é fantástica. Isso depende. Claro. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Ou seja, eles se divertem com a nossa ignorância. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Nós podemos parar aqui e dizer o seguinte: aquilo que eu penso atrai para a minha volta gente que me ajuda a crescer ou gente que me ajuda a me perder. Simples assim. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Por quê, gente? Porque nós ainda não aprendemos a pensar logicamente, emocionalmente. Nós ainda nos perdemos nos inúmeros pensamentos, os macaquinhos que pulam de um lado para o outro. Continua Kardec, perguntando: temos pensamentos próprios e outros que não nos são sugeridos? A resposta diz tudo. Vossa alma, todo mundo sabe que é alma, é um espírito encarnado, para o espiritismo. É um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Vossos e nossos pensamentos. Meus pensamentos, os pensamentos daquela nuvem que está na minha volta. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Brigo ou fico quieta? O pai da medicina, Hipócrates, nos dizia: o cérebro é apenas o mensageiro da consciência. Isso lá antes, mais de 460 anos antes do Cristo. O cérebro é apenas o mensageiro da consciência. Sabia das coisas esse rapaz. Descartes, filósofo francês, nos brinda com: o homem é uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um intelecto ou uma razão. Espírito, intelecto e razão. Espírito, ser eterno; intelecto, aquilo que eu amealhei, que eu criei, meus pensamentos; e a razão, o que me possibilita fazer a escolha. Mais recentemente, a doutora Ivênia de Sandes Prada nos brinda com essa bela frase: o que temos, portanto, até aqui, hoje, 2020, de um lado, a realidade concreta do corpo físico. Todos os estudos da neurociência demonstram como é que isso ocorre. A ciência nos prova como é que os nossos pensamentos interferem, as doenças psicossomáticas, as nossas emoções. É a realidade concreta do corpo físico. E dele fazendo parte o cérebro.
que representa o elemento de ligação com o outro lado, o mundo das ideias, relativo ao espírito, espírito, fonte do pensamento. Estamos chegando lá. Um dia a ciência vai dizer, vai ter que reconhecer que em nós existe um espírito imortal. Desculpando-me pelo textão, André Luiz, no livro No Mundo Maior, pela psicografia do Chico Xavier, nos apresenta uma grande descoberta que ainda hoje a ciência busca explicar e já consegue unificar o que está dito aqui. Temos apenas um cérebro, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços já realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Estamos construindo ainda. No terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumprem atingir. Num deles, que é o primeiro, mora o hábito e o automatismo. Aquilo que a gente já sabe fazer. No segundo, residem o esforço e a vontade. Aquilo que eu preciso realizar para modificar e aprimorar os meus hábitos e os meus automatismos. Sabe aquela, eu brinco muito, quem me conhece sabe disso. Nós temos um problema sério na vida que se chama Síndrome de Gabriela. O que é a Síndrome de Gabriela? Nós tivemos uma música que diz, numa novela que dizia: eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Desculpe, porque a minha voz não serve para cantar, mas eu nasci assim, vou ser sempre assim, está lá no hábito e no automatismo. O que eu preciso para sair desta acomodação é modificar isso através do esforço e da vontade para evoluir. E no último departamento cerebral dos 3 andares, tem o ideal e a meta superior a ser alcançada. O meu projeto maior. Distribuímos desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o primeiro cérebro, o primeiro andar. O presente, o esforço e a vontade para modificar. E o futuro, aonde nós queremos chegar. Está em nós. Depende somente de nós. André Luiz. O Dr. Roberto Lúcio, psiquiatra em Minas Gerais, escreve num boletim da Associação Médica de Minas em 2012 o seguinte: Jesus, o grande terapeuta dos homens, posicionou-se claramente sobre cada uma dessas etapas do desenvolvimento humano, os 3 porões, definindo propostas coerentes para cada etapa. O mestre fala da caminhada evolutiva afirmando: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está lá em João capítulo 3, versículo 13. Ou seja, que o Espírito que vem de Deus necessita descer do céu, encarnar, para poder crescer e evoluir, subir ao céu. Tal verdade é reafirmada também em João 3:5. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, demonstrando a reencarnação como instrumento de crescimento e aprimoramento. Somos espíritos em jornada. Os pensamentos
que são a energia da mente e influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. Isso foi um cientista, Dr. Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, está na página 147 da minha edição, que ele nos diz que nós precisamos mudar, que está em nós, é físico, a biologia pede, reclama a evolução do ser. E aqui nós vamos usar a nossa experiência atual da neurociência. Ele pulou. A prece é uma invocação e uma transmissão do pensamento. Pensamento e sintonia. Só um minuto, gente. Tivemos um pequeno problema. Ahá, agora foi. Estamos utilizando... Você já percebeu que, dependendo dos seus pensamentos, você gera sentimentos que direcionam e determinam muitas coisas na sua vida? Você já se deu conta de que alguns pensamentos interferem diretamente nos seus sentimentos e, assim, determinam toda uma forma de agir e se comunicar com o mundo? Você tem dado importância ao que pensa e, consequentemente, sente na sua vida? A neurociência explica que quando pensamos constantemente em algo e focamos naquilo, nosso cérebro passa a ter uma verdadeira mudança estrutural, ou seja, nossos neurônios, as células principais que compõem o sistema nervoso, começam a fazer novas conexões, criando novas ramificações chamadas de dendritos, que são fortalecidas quanto mais focamos naquilo que pensamos. Esse caminho neural, construído e fortalecido, passa a ser usado para a passagem de sinais elétricos que determinam o que então iremos pensar e assim o que iremos sentir. E isso pode ser usado a nosso favor nos estudos e provas que temos que realizar, nos desafios do trabalho, nas decisões de vida, etc. Mas quando sintonizamos nosso pensamento em coisas negativas, pensamos de derrota e fracasso, nosso corpo é inundado de hormônios como cortisol e adrenalina, que não irão ajudar em nada a realizar coisas boas e produtivas. Estudos demonstram também que ondas cerebrais são capazes de ser emitidas quando ativamos nossos pensamentos, ao ponto de serem captadas por exames específicos, tais como o eletroencefalograma, exame onde são colocados eletrodos no couro cabeludo e que captam sinais de ondas vindo lá do interior do crânio, ou seja, essas ondas estão se propagando e provavelmente não se limitam a essa superfície corporal. Essas ondas cerebrais, segundo algumas teorias, poderiam entrar em sintonia com as diversas outras ondas vibracionais que existem no ar. Com isso, assim como um rádio ou celular sintoniza uma determinada onda eletromagnética, entrando em sintonia com alguma coisa ou alguém, ao pensarmos em algo, sintonizamos com aquilo que pensamos, mantendo uma atenção maior direcionada para aquilo, sendo atraídos e ligados e da mesma forma sintonizados também. Você já se pegou pensando em alguém e de repente encontra essa pessoa na rua, ou então ela te liga ou manda uma mensagem para você naquele mesmo dia? Já esteve com alguém que de tão sintonizado com essa pessoa, que ela fala de um assunto e era exatamente sobre isso que você estava pensando naquele mesmo momento? Uma vez isso bem entendido, precisamos ficar atentos a determinados pensamentos, que na verdade criamos e damos condições ao cérebro de se direcionar. Um exemplo disso é quando queremos ter um determinado carro, e a partir desse pensamento constante, passamos a ver aquele carro, daquele modelo, em todo lugar que vamos. O que antes era despercebido o tempo todo, passa a ser motivo de atenção, e isso nos dá sentido de agir, pois criamos foco naquela direção. Perceba a importância de uma associação de estímulos corretos para nosso cérebro ser condicionado para ganhos e conquistas. E isso se faz pelo pensar, sentir, acreditar e comunicar, mudando então a forma de sentir
e influenciando o que pensamos e acreditamos. É um ciclo multidirecional que você tem a capacidade de controlar, manipular e corrigir, mudando suas crenças, muitas vezes limitantes, sobre o que pensa na vida e das suas capacidades de ação. E onde nesse ciclo de pensar, sentir, acreditar e agir, você pode interferir para mudar aquilo que não está indo bem na sua vida. Que tal começar pelos seus pensamentos, sua sintonia mental? Mudando a forma de pensar as coisas, você irá mudar a forma de sentir e assim passará a acreditar em uma vida possível de realizações e, por consequência, irá agir diferente. Como mudar o pensar? Que tal começar por selecionar o que anda vendo na TV, o que tem lido, o que tem ouvido e principalmente o que tem falado, ou seja, filtrar e escolher melhor tudo que coloca de alguma forma para dentro da sua mente. Não é natural alguém manter um estado mental onde dois sentimentos diferentes acontecem ao mesmo tempo. Por isso, inunde seu cérebro de sentimentos bons e positivos e com isso anule sentimentos tóxicos de tristeza, derrota e não merecimento. Sintonize certo seu pensamento para ganhos e conquistas, mudando assim sua configuração cerebral. Comece a policiar seus pensamentos, tendo leituras positivas, vendo programas de TV que te ensinem coisas boas e tragam sentimentos de alegria, usando a internet de forma equilibrada e filtrando o que lê, fala e assiste. Coloque seu pensamento e suas emoções naquilo que te motiva a viver. O pensamento mudado, voltado para a vitória, conquistas e realizações, só terá efeitos de mudança na sua vida quando carregado de emoção, sentimentos bons. Pensamento sintonizado determina a construção neural, foco e a atração do caminho que te levará para suas realizações. Aprenda com o coaching a direcionar seus pensamentos e a se comunicar melhor com o mundo. Faça isso da forma correta. Procure um coach de confiança. Neurociência Coach. A neurociência é a inteligência emocional do coach. Como podem ver, nós trouxemos aqui a atualização da ciência através da neurociência e de uma técnica que se chama coaching, para explicar como nós mudamos o pensamento, como as coisas são atraídas e como é que funciona a sintonia. É a ciência hoje. O que Kardec nos ensinou, o que está sempre na nossa fé, é mostrado como é que a gente faz a nossa progressão. Dentre essa sintonia, nós temos a prece como a nossa antena maior. A prece é uma invocação, é uma transmissão de pensamento. Por quê? Porque ela é uma sintonia fina. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, aos grandes mentores, a Deus, a Jesus, ao santo de nossa devoção, seja quando o nosso pensamento eleva-se até Ele. Todos os seres estão imersos no fluido universal que preenche o espaço, assim como estamos envoltos na atmosfera da Terra. Este fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. O pensamento, assim, é uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro ser. A energia desta corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. São as ondas cerebrais, em última análise. Jung nos dizia, não conseguimos mudar coisa alguma sem antes aceitá-la. A condenação não libera, oprime. Se eu não consigo me liberar e me condeno porque eu não consigo, eu não vou conseguir mudar mesmo, porque a minha crença está equivocada. Chegamos, então, para entender esse mecanismo de interação, a falar um pouco do nosso veículo, que é o perispírito. Nós temos ali na imagem o corpo, o perispírito, o espírito, a divisão tríade de toda a nossa doutrina. Devendo a matéria ser objeto de trabalho do espírito, matéria entendida aqui como corpo físico, não que o perispírito não seja também matéria de uma outra densidade, de uma outra essência.
Para o desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la. Deus, em lugar de unir o espírito a uma pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os movimentos. Está lá na Gênesis, no capítulo 11. Então, perispírito significa em torno de... Em torno do quê? Da alma. É o universo entre a alma e o espírito. É a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, o famoso MOB, modelo organizador biológico, que é como nós construímos o nosso corpo com as nossas especificidades, moldando o perispírito. Hoje os estudos do perispírito estão muito mais aprofundados, não caberia nesse nosso pequeno espaço para falar sobre isso, mas a gente já sabe algumas funções, algumas energias e algumas coisas que circulam nessa corrente que é o perispírito. Como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada. Por que a gente traz o perispírito? Para que a gente entenda. Lembram lá da nossa primeira pergunta, se a gente pode interferir no mundo espiritual e se eles interferem em nós, através dos pensamentos? Nós temos que entender que mundo de espíritos é esse. Então, a nossa conexão de quando nós viemos do mundo espiritual para o plano físico, nós precisamos desse perispírito, que é o centro energético, de modo geral, é o nosso corpo espiritual, pode-se chamar assim grotescamente, mas para que a gente entenda, é ele que vai dar forma ao nosso corpo físico. É através da aplicação da essência naquele campo perispiritual que nós usamos a cada globo terrestre, no nosso caso, o globo terrestre, de todos os elementos que compõem a nossa natureza, por isso nós também somos um pedaço da natureza, nós utilizamos isso com a ajuda dos espíritos especializados para criar o nosso corpo físico com aquilo que nós precisamos desenvolver e aprender. E aí nós descobrimos que quem faz esse intercâmbio conscientemente é o médium. Todos somos médiuns, é um efeito orgânico. Alguns maiores, outros menores, alguns com mais capacidade, outros com menos capacidade, mas somos todos médiuns. O médium é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espírito encarnado. Então, sem médium não há comunicação tangíveis, mentais, escritas, físicas ou de qualquer natureza. Não é a mediunidade que nos distingue, porque todos somos médiuns. Mas a mediunidade é uma faculdade a ser educada. É aquilo que nós fazemos da mediunidade que nos distingue. Isso está lá na Seara dos Médiuns, no capítulo da mediunidade, uma obra do Chico Xavier e do Emmanuel. As manifestações inteligentes. Nada nos revela nestes fatos que acabamos de examinar, e aqui nós vamos fazer um resuminho rápido. Quando se descobre as mesas girantes e as manifestações, os poltergeists e coisas, todo o povo começa a estudar, principalmente Kardec, que era um ser cético. Ele vai estudar e vai observar todas essas manifestações que naquela época existiam e diz o seguinte: nada certamente nos revela nestes fatos que acabamos de examinar. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3. A intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética ou pela de um fluido qualquer. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para estes fenômenos, e que realmente podia passar por muita lógica. E ele teria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos fenômenos. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, princípio basilar da doutrina, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento da observação nos revelou. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia.
Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, e aí papagaio de papel é uma bandeirinha, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento, para nós do sul a pandorga. Mas, se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou à esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir, não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com as mesas girantes. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa que se adaptava a um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, e aqui nós temos na imagem 4 médiums, essa mesinha começou traçando algumas letrinhas e depois escreveu palavras e frases. Este processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, a seguir de cestinhas, de caixas de papelão e, por fim, de simples pranchetas. Vocês vejam que, para chegar no entendimento do que era a doutrina, muitos experimentos foram realizados. Esse desenvolvimento gradual do processo da psicografia, que é a tal da prancheta, que a gente já usa o médium escrevendo, pega o lápis e vai escrever, representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. A prancheta, como se vê, não é mais do que uma miniatura da mesa girante, conservando-se assim a forma do instrumento primitivo através da evolução para a escrita manual. O aparecimento da cesta e da caixa de papelão assinala o momento de transição dos meios materiais para o meio psíquico. Aliás, o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia da época como escrita automática, estudado por Pierre Janet, que era um precursor da psicologia. Chegamos, então, à compreensão das manifestações visuais. Todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, são, sem dúvida, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis, ou as materializações que a gente chama. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele, como os outros, nada tem de sobrenatural. Damos inicialmente as respostas dos espíritos a respeito do assunto. Os espíritos podem se tornar visíveis? Pergunta Kardec lá no Livro dos Médiuns. Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas vêm também no estado de vigília, mas isso é mais raro. Kardec diz: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. A alma, espírito encarnado. Tratamos aqui mais particularmente das aparições do estado de vigília. Qual o objetivo dos espíritos aparecerem com boa intenção? Consolar os que lamentam a sua partida, provar-lhes que continuam a existir e estão perto deles, para dar conselhos e, algumas vezes, pedir assistência para si mesmos. Na questão 12, também do Livro dos Médiuns, capítulo 6, Kardec pergunta: aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Respondem os espíritos: perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer neste caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Como o espírito poderia responder? Às vezes falando como uma pessoa viva, a maioria das vezes por transmissão de pensamentos. Olha o pensamento. Olha lá no início que a gente estava pensando que o pensamento é o que nos atrai os espíritos. Porque certas visões são mais frequentes nas doenças
Elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde, mas na doença os laços materiais se afrouxam. E a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Na questão 23, Kardec pergunta: como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Este aqui ele está falando do princípio da plasticidade que o perispírito é possível de fazer. O espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? Na vossa situação material, respondem os espíritos, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial. E é este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Graças a esse invólucro, que é o perispírito, é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim à plena luz como na obscuridade. Como eu disse, é muito pouco tempo para nós falarmos de perispírito aqui. E como é uma ideia de fazer com que vocês despertem para os estudos, recomendo a leitura do livro dos médiuns, para que a gente possa aprofundar. Tem livros específicos sobre perispírito. E questão 27. Todos são aptos a ver os espíritos? Todos nós temos essa dúvida. Durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Médiuns são todas as criaturas em diferentes graus, porque todos nós possuímos recursos que nos facultam o registro do psiquismo, daqueles com os quais convivem no corpo, como daqueles que já transpuseram a barreira carnal e se encontram despojados da matéria. Joana de Ângeles nos ensina, no Jesus à Luz da Psicologia Profunda, bela passagem. Pensamento é energia, e energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamentos com as quais nos colocamos em sintonia. Então, como eu disse, todos somos médiuns, mas nem todos exercitamos a mediunidade. A mediunidade pressupõe educação do pensamento. O que cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é a fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Está lá em plenitude também do Divaldo e da Joana. E aqui, meus irmãos, eu adoro essas imagens. Primeiro, que nos mostra qual é o interesse de cada um de nós. Nós temos na primeira aramado, essa grande escultura, um de costas para o outro, simbolizando a dificuldade de relacionamento, mas internamente as crianças que todos nós carregamos e que esquecemos, estão desesperados para se tocarem. Somos nós, quando a gente se esquece de que somos espíritos e que sentimos a mesma coisa. Ali naquele monte de pezinho deitado na grama, purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperceptíveis do espírito, ou imperecíveis do espírito. Nós vamos nos encontrar muitas e muitas vezes até nós crescermos. E a família é o que nos dá este laço amoroso, essa possibilidade de exercitar essas nossas capacidades.
de sermos espíritos imortais e de aprendermos essa conexão mental da sintonia amorosa. Este nosso amigo, Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Mediunidade, nos diz: buscar a sabedoria, e aí sabedoria como educação do pensamento e do sentimento, não para fechá-la em cofres, mas para espalhá-la nas estradas, como faz o vento com os aromas silvestres. Trabalhar, amar e servir, disciplinadamente, sem jamais cansar. Esta é a mensagem para quem é médium ou para quem quer entender este intercâmbio entre os dois lados da vida. E assim, que a paz seja uma calma, um abraço, um sorriso, uma boa lembrança. E que o amor se encontre no olhar, na mente e no coração. E assim nós estamos encerrando mais uma aula do projeto Semear. Este projeto que convida a todos a buscarem conhecimento da doutrina, a educar o espírito para a nova era da qual nós já estamos inseridos, a nos educarmos para a regeneração. De que forma? Educando o nosso pensamento, o nosso sentimento, sabendo que somos perpassados por ondas de todos os matizes e de todas as formas. A escolha é nossa. Os 3 andares dos cérebros que a gente viu há um pouquinho atrás é a nossa educação e a nossa redenção. Precisamos nos educar. Voltemos aos estudos. Busquemos bons livros, mas acima de tudo, acendamos em nós a boa vontade e o amor ao Mestre Jesus. Que a paz e a luz nos envolva e que possamos sempre estar unidos na boa vontade de crescermos e encontrar amigos, amores, afetos nos 2 planos da vida. Muita paz e muita luz. Muitíssimo obrigada.